E aí, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os ciclos biogeoquímicos, focar, claro, naqueles que o nosso livro aborda, porque a gente sabe que são muitos ciclos, mas a gente vai dar atenção apenas para aqueles que o nosso livro vai abordar. Então vamos começar logo, pessoal. Começar falando o que são os ciclos biogeoquímicos. Então, como vocês podem ver aí, os ciclos biogeoquímicos são os caminhos que um elemento, uma substância, faz para passar do mundo inorgânico para o mundo orgânico e vice-versa. Ou seja, os ciclos eles são justamente a passagem de diferentes formas de um elemento no nosso planeta entre, por exemplo, a biosfera e a litosfera e assim vai, sabe? Realmente a passagem de um ciclo de uma substância. Então vamos lá. A gente vai falar sobre os principais deles, como eu estava dizendo para vocês no começo. Deixa eu já passar logo para o próximo slide que eu explico melhor isso aqui. Então, quais são os principais ciclos biogeoquímicos? Quais são os ciclos biogeoquímicos mais estudados? Os mais estudados são o da água, do carbono e do nitrogênio. E o do enxofre também, só que não tanto quanto esses três principais que eu coloquei aí para vocês. O da água, o nosso livro não aborda. Eu acredito que deve ser por conta que a gente já viu esse ciclo várias vezes, então nosso livro não colocou. Ou seja, nessa aula em si a gente vai focar no ciclo do carbono e no ciclo do nitrogênio. Porém, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram relembrar alguma coisa em relação ao ciclo da água, eu coloquei ele no nosso resumo, então vocês podem dar uma relembrada lá, podem dar uma olhada por lá que vocês vão encontrar. O livro também fala um pouquinho sobre o ciclo do enxofre. Só que o livro sobre o ciclo do enxofre só fala em relação a problemas ambientais, que a gente vai conversar um pouquinho também mais pra frente. Mas ele não fala em si sobre o ciclo do enxofre. Por isso que a gente vai focar aqui no ciclo do carbono, como vocês podem ver, e no ciclo do nitrogênio. Caso a gente veja com mais incidência outros ciclos no futuro, eu vou trazer uma parte 2 dessa aula falando sobre esses outros ciclos que a gente vai ver também. Bom, então vamos lá. Começando aqui com o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é um ciclo um pouco grande. Por quê? Porque o nitrogênio em si, ele não pode ser assimilado pelas plantas, por nós. Então, ele acaba tendo que chegar primeiramente em um estado em que ele pode ser assimilado. Assimilado é de uma forma mais leiga, tipo consumido, utilizado. Então, para que ele possa ser assimilado pelas plantas, por nós, ele tem que entrar em um estado em que isso possa ocorrer. E aí, isso que vai acabar tornando o ciclo um pouco maior. O que é que acontece? Vamos devagar. A gente pode dividir esse ciclo em quatro principais etapas, que é justamente a fixação, a amonização, a nitrificação e a desnitrificação. Vamos falar sobre cada um com calma. Olhem bastante para essa imagem que eu coloquei aí. Ela vai ser fundamental para que vocês consigam entender com mais cuidado. Prestem muita atenção e enquanto eu for falando, vai relacionando com a imagem. Eu vou tentar relacionando aqui com vocês, mas vocês prestem muita atenção nessa imagem. Então, a primeira etapa, a gente vai ter a fixação. Vamos começar devagar, vamos começar aos poucos, vamos com calma. Então, na fixação, em resumo, ela vai ser a captação do nitrogênio atmosférico e a transformação dele em amônia que vai ser utilizada pela planta. Ou seja, a planta vai fazer a captação dele e vai transformar ele em amônia que vai ser utilizado pela própria planta. Em seguida, após a fixação, a gente tem a amonização, porque em si a gente não vai ter o nitrogênio somente na atmosfera. A gente também vai ter o nitrogênio na própria Terra, por exemplo. Muitas vezes esse nitrogênio que vai estar na Terra é proveniente justamente de materiais orgânicos, porque por exemplo, um animal ele morreu ali ou ficou as fezes dele ali ou qualquer coisa desse tipo. E aí esse animal que morreu ali, por exemplo, ele vai ser matéria orgânica nitrogenada. Então ele vai ser decomposto pelos decompositores e esses decompositores que vão atuar nessa matéria orgânica nitrogenada morta vão fazer justamente a liberação de amônia para o ambiente. Então, a gente vai ter o nitrogênio atmosférico, a planta vai fazer a captação no processo da fixação lá, e a gente vai ter também esse nitrogênio que já está no próprio solo, por exemplo, e aí vai ocorrer a amonização desse nitrogênio que está no próprio solo. A amonização vai ser justamente a amonização vai ser justamente quando a gente vai ter algumas bactérias ali e
elas vão agir nesse nitrogênio que está no solo e vão liberar amônia, como eu estava dizendo para vocês, enquanto elas estiverem agindo naquela matéria nitrogenada. Depois disso, a gente vai ter a nitrificação. Muita atenção nessa parte, pessoal. A nitrificação, muitos livros não se aprofundam tanto nela e trazem a nitrificação como... Porque assim, a nitrificação ocorre em dois processos. Como vocês podem ver aqui nessa imagem da direita, a gente vai ter da amônia, lembra que a gente teve a amonização, aí a gente teve a amônia, a gente vai ter a passagem da amônia para o nitrito por meio das bactérias nitrificantes, como vocês podem ver aqui no slide. Olha para essa imagem que eu estou colocando aqui, pessoal, muito importante. A gente vai ter da amônia, aí vai vir as bactérias nitrificantes, ela vai para nitrito. Em seguida, depois de nitrito, vai ter as bactérias nitrificantes novamente e ela vai ir para nitrato. Então preste atenção nisso daqui. A nitrificação ocorre nessa transformação dupla. Primeiro vai transformar para um, em seguida vai transformar para outro. Muita atenção nisso daqui. Nitrificação a gente pode chamar como o nome desse processo completo. Só que se a gente quiser ser mais específico, a gente tem que da amônia para o nitrito é a nitrosação. Amônia nitrito, nitrosação. Aí de nitrito para o nitrato, a gente vai ter a nitratação. Nitrito para nitrato, então nitratação. Isso seria mais especificamente, mas em si esse processo é o processo de nitrificação, que justamente vai ocorrer a oxidação da amônia em nitrito e na sequência em nitrato. Então, aí no caso tanto a amonização. Outra coisa, pessoal, a amonização pode ser chamada de amonização ou de amonificação, tá, pessoal? Então, tem essas duas formas aí. Então, tanto na amonização quanto na nitrificação, vai ocorrer por meio de bactérias no solo. Então, pessoal, chegando no nitrato, a gente já chegou exatamente onde a gente queria chegar. O nitrato, ele agora pode ser assimilado pelas plantas. Segue aqui na imagem que está aqui no slide. Vê, seguindo, a gente veio da planta, aqui a gente vai ter as bactérias fixadoras do nitrogênio, aí elas vão fixar, aqui a gente vai ter as bactérias fixadoras de nitrogênio no solo, que vão ser essas de cima que são para fixar, essas daqui justamente são para amonização. Com a amônia a gente vai ter a nitrificação com as bactérias nitrificantes para os nitritos, lembrando que da amonificação vai acontecer justamente com matéria orgânica nitrogenada no animal morto, das fezes, desse tipo de coisa. E aí a gente vai ter a amonificação, aí vai nitrificação, vem para os nitritos, em seguida bactérias nitrificantes novamente, a gente vai ter os nitratos. Aqui, muita atenção, que é um ponto que a gente vai ter uma divisãozinha. Presta atenção. Nos nitratos, a gente vai ter o primeiro caminho. O primeiro caminho é o seguinte: nitrato é uma forma assimilável, então agora as plantas podem assimilar, elas podem assimilar nitrato. Então a planta vai assimilar, vai absorver esse nitrato, e aí quando a planta absorveu esse nitrato, a gente já vai ter novamente mais dois caminhos. Um caminho justamente dos decompositores, porque agora que a planta absorveu, ela é matéria orgânica nitrificada. Então os decompositores podem agir quando ela morrer. E aí vai trazer novamente para a amonificação. Lembra que a amonificação vai ser justamente a amônia liberada por conta dos decompositores que vão estar decompondo a matéria orgânica morta nitrogenada. Então, quando essa planta morrer, os decompositores vão agir e aí volta para a amonificação. Ou a gente vem aqui da planta que absorveu o nitrato, ela é comida por um herbívoro. Esse herbívoro que absorveu esse herbívoro que comeu a planta, agora também tem o nitrogênio para si, ou seja, ele adquiriu por meio da cadeia alimentar, que é justamente aonde a gente queria chegar. Agora ele pode ter isso na cadeia alimentar dele, porque agora as plantas tinham. E aí um carnívoro pode comer esse herbívoro, por exemplo, e ter também na sua cadeia alimentar disponível. E aí a gente tem um caminho aqui que seria justamente quando esse ser vivo animal, quando esse ser vivo animal morresse, ele também seria decomposto e aí voltaríamos para a amonificação ou amonização, como queira chamar. Então vamos voltar lá para o nitrato. Lembra do nitrato da forma
assimilável pelas plantas agora. Então, esse nitrato que agora é assimilável pelas plantas também tem uma segunda opção, que já vai entrar na última etapa que eu falei para vocês das 4, que é a desnitrificação. Como é que ocorre? Na desnitrificação é porque assim, nos solos existem bactérias chamadas desnitrificantes, que elas vão utilizar os nitratos para transformar em gás nitrogênio, por meio do processo conhecido como desnitrificação, como eu estava falando. Então, a desnitrificação é o que vai garantir a devolução do nitrogênio em si para a atmosfera. E com isso, a gente vai ter o ciclo do nitrogênio. Agora a gente vai ver o do carbono. Perceba que o do nitrogênio foi um pouquinho grande, porque a gente demorou justamente para chegar na forma dele que vai ser assimilável. Mas o do carbono, ele já é um pouco menor. A gente não precisa de um ciclo tão grande em si. Claro que os ciclos são muito grandes na prática, né? Mas na teoria, vocês vão ver agora. Ó, o ciclo do carbono funciona assim. A gente também não consegue ele diretamente. Então a gente precisa que ele entre na cadeia alimentar. Aí o que é que vai acontecer? Para que ele possa entrar na nossa cadeia alimentar, a gente vai precisar de um processo chamado fotossíntese, que você já conhece. Então, as plantas retiram o carbono da atmosfera. Vocês podem sempre olhando para a imagem, sempre que eu for falando, pessoal, olhem para a imagem. Eu também estou olhando para a imagem para poder ir associando com vocês, porque senão você acaba se perdendo, principalmente quando você vê aqui o ciclo do nitrogênio. Se você não, enquanto você está aprendendo, se você não olhar para a imagem em si, fica bem mais complicado. Então, até para você se guiar mesmo, eu aqui estou olhando para conseguir me guiando pelo ciclo. Então, sempre prestem muita atenção na imagem. Vê. No do nitrogênio, a gente vai ter justamente as plantas que vão realizar a fotossíntese, ou seja, elas vão retirar o carbono da atmosfera em forma de gás carbônico, CO2, e tornar esse carbono parte das plantas. Essa planta que vai ser consumida pelos herbívoros, os herbívoros que vão ser consumidos pelos carnívoros, e assim vai. E é assim que assim que o carbono vai entrar na cadeia alimentar, por meio de um carbono orgânico, como vocês podem ver aqui na imagem, porque a planta vai captar, vai transformar isso, vai transformar esse carbono em parte da planta, que vai ser consumida pelos animais, e assim vai, entrando na cadeia alimentar deles. Tá, beleza. Agora esse carbono está no mundo orgânico. Como é que ele vai voltar para o mundo inorgânico? Então, para ele voltar para o mundo inorgânico, a gente sabe que ele pode ir de diferentes formas. Pela decomposição, pela excreção, pela respiração propriamente dita. Afinal, como vocês sabem, a gente está colocando gás carbônico para fora, ou seja, colocando gás carbônico de volta para a atmosfera. Lembrando que a gente também está aumentando a quantidade de carbono que a gente tem na atmosfera. Mas isso eu já vou falar quando for falar das alterações dos ciclos, ou seja, dos problemas ambientais. Que na verdade é agora. Vamos conversar sobre isso. Começando com o do carbono, né, que eu já estava falando. O que é que acontece? A gente está colocando mais carbono na atmosfera do que a gente tinha antes. Como assim? Por que isso está acontecendo? O que é que está acontecendo para que isso ocorra? Então, vê. A gente, os seres humanos, faz muito a queima de combustíveis fósseis. O petróleo, por exemplo, a gente pega o petróleo que estava incrustado na terra muito fundo, estava muito fundo, tira ele dessa camada de terra e joga na atmosfera por meio da queima dele. Pega ele, faz a combustão, faz a queima e acaba liberando o CO2, ou seja, a gente está colocando um gás carbônico na atmosfera que não estava lá antes, aumentando em si a quantidade de gás carbônico cada vez mais, e como vocês já sabem o que isso causa, como vocês podem ver aí pelo slide, isso aí vai nos ocasionar justamente no aquecimento global, um dos principais problemas do ciclo do carbono, sem dúvidas. Só que o ciclo do nitrogênio também tem alguns problemas. Inclusive, aquecimento global também é parte deles, mas no caso do nitrogênio, como é que isso ocorre? Então, nos combustíveis fósseis, a gente também tem compostos nitrogenados. E a gente vai ter uma reação entre esse composto nitrogenado e o oxigênio, justamente na combustão em si, na câmara de combustão de veículos, por exemplo, isso ocorre. Então, na combustão dele em si, a gente vai ter a liberação dos óxidos de nitrogênio, que é aí onde mora o problema.
óxidos de nitrogênio estão dentro de muitos problemas ambientais mesmo. Aí vai entrar aquecimento global, chuva ácida, smog fotoquímico. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses. O aquecimento global, como eu já estava dizendo, tem influência nas alterações do ciclo do carbono e também no ciclo do nitrogênio. Aquecimento global, acho que vocês já estão bem... Opa, aqui é o final, então vamos continuar. Aquecimento global, acho que vocês já estão bem familiarizados. Chuva ácida também, mas eu vou explicar um pouquinho a relação entre a chuva ácida e o nitrogênio. Como é que ocorre na questão da chuva ácida? Então, a chuva ácida, que vai ter a presença de nitrogênio e de enxofre, que vai ser justamente proveniente da queima de combustíveis fósseis. Lembrando, em relação à chuva ácida, é aquela chuva que ela é mais ácida. Por exemplo, se eu não me engano, para ser considerado chuva ácida, o pH é inferior a 5 alguma coisa, acho que é 5,6. Quando ele é inferior a 5,6, ela já é considerada chuva ácida. E a gente vai ter também o smog fotoquímico, que já é um pouco mais complexo. Como vocês podem ver aqui por essa imagem, essa primeira aqui é referente à chuva ácida, que são alguns tijolos que sofreram com essa chuva ácida. Essa segunda aqui já é referente ao smog fotoquímico. Isso aqui tudo isso aqui que eu estou falando, está no resumo. Caso vocês queiram ver com mais calma, rever direitinho, ter mais informações, está tudo lá no resumo, no nosso site. Vocês podem ver por lá também, tranquilo. E aí o que é que acontece no smog fotoquímico? O smog fotoquímico, primeiramente, por que esse nome? Esse smog vem de smoke, que seria fumaça do inglês, e fog, que é neblina. Então fica smog. E o smog, como o nome sugere, como vocês podem ver aí pela imagem, é nada mais nada menos que poluição do ar. Na verdade, o smog fotoquímico em si, ele é essa poluição do ar que vai ocorrer justamente por conta da presença desses óxidos de nitrogênio. Esses óxidos de nitrogênio e alguns compostos voláteis. Só que em si ocorre por conta da presença desses óxidos de nitrogênio. Essa é a relação que ele vai ter com o ciclo do nitrogênio que a gente está vendo aqui. E aí vai ser esses óxidos de nitrogênio, compostos voláteis, luz solar. Isso aí vai acontecer principalmente nas áreas urbanas. Vai ser justamente essa poluição do ar. Mas o que a gente precisa focar em si em relação a esse smog fotoquímico é justamente que ele ocorre justamente com a presença dos óxidos de nitrogênio, que é isso que vai relacionar com o ciclo do nitrogênio, que é o que a gente está vendo. Bom, pessoal, é isso aí. Como eu disse para vocês, se a gente vier a ver outros ciclos, eu vou fazer uma parte 2 falando sobre os outros ciclos também. Qualquer dúvida a gente responde vocês, pode chamar sem estresse nenhum. A gente fez o resumo, tá lá no nosso site. Também tem questões de vestibular falando sobre isso aqui. As questões são ótimas, vocês vão ver tudo direitinho lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar a gente que a gente chega, tá? Valeu, pessoal, é isso, até a próxima.